Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos a este lugar onde nos reunimos com o propósito de adorar, de glorificar o nome do Senhor, né? E que assim você possa abrir o seu coração, pois o nosso propósito é sempre dar a Deus a honra, a glória, que é devida. Então, que juntos possamos passar aqui esse momento na presença de Deus e que o Senhor nos edifique e nos fortaleça. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Estava ali conversando com a Jéssica. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse salmo neste ano. Então, se você tem assim, uma boa percepção, talvez esteja assim, poxa, mais uma vez, pastor. Mas eu já preguei nesse salmo durante esse período e por diversas vezes eu estive lendo. E hoje, mais uma vez, eu quero ler esse salmo. E tendo sempre a certeza de um Deus que está no controle de todas as coisas, é soberano, independente das circunstâncias, porque em outras épocas, em outros momentos, também situações semelhantes ao que nós estamos passando, não estou dizendo que é igual, mas semelhantes, seja em questão de área de saúde, seja em questões de guerras, de catástrofes, ou até mesmo de governo, sempre há alguns episódios, e a Bíblia deixa bem claro acerca desses acontecimentos, e nada disso tira o poder, a grandeza e a soberania de Deus. Ele continua no seu santo trono, reinando sobre todas as coisas. Então vamos ler esse salmo, salmo de número 46, os filhos de Corá, que são responsáveis pela composição, inspirado por Deus, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. E nos refugiamos nele. Encontramos em Deus esse abrigo e essa segurança. E somente isso pode, de fato, nos dar paz para viver esses dias. Vamos orar. Amado e poderoso Deus, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela tua palavra que nos mostra acerca desse cuidado e sempre aponta que a solução está em ti. E fazemos de ti, aliás, um outro salmo, o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz de Deus o lugar da sua habitação, praga nenhuma chegará na sua tenda. Então a nossa segurança está em ti, por mais que tenhamos cuidados, medidas que são necessárias e importantes, e demonstram uma certa prudência, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar assim a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, que bom que o Senhor guarda, que bom que nós temos a Ti como refúgio. E aqui estamos mais uma vez para refugiar em Ti, mas queremos também expressar através de cânticos a nossa adoração, louvando o Teu nome, porque é um culto a Ti, de exaltação ao Teu nome, a Sua grandeza, reconhecendo quem Tu és, Senhor sobre todas as coisas, soberano,
grande Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que ocorram em nosso redor, nós cremos e confiamos. Então receba o nosso louvor, fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra, porque, ó Deus, nós fazemos questão de valorizar a ministração e que esta venha nos fortalecer, venha nos restaurar, venha nos fortificar. Assim eu oro, agradecido por cada vida que aqui se encontram, honre a fé de cada um dos seus filhos e que juntos possamos adorar, bendizer e engrandecer a Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a esse Deus que é grande e digno de toda a honra, digno de toda a glória e de todo o louvor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é minha, a sua, a nossa alegria. A alegria de toda a terra. Louvemos a sua grandeza. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. O que fazer diante desse Deus? Por isso diante dele Aleluia, reconhecemos o seu senhorio, o seu poder, a sua glória, e por isso engrandeceremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Recebe, aleluia, grande é o Senhor. Digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele transformou a nossa vida, removendo o choro, removendo as tristezas, para trazer alegria ao nosso coração. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor em quem nós temos a vitória, porque Ele guerreia nossas guerras, igreja. Ele é o grande general que está conosco, não nos abandona no campo de batalha. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça, adore, agradeça. E agradecer-te por a sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Agradeça o nome do Senhor. Erga suas mãos e glorifique o seu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bendito é o teu nome. Glórias sejam dadas à tua presença. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é grande, poderoso, Deus justo, digno de adoração, de louvor, que traz alegria às nossas vidas, que guerreia as nossas guerras, que é o nosso grande ajudador, refúgio nosso. Bendito e exaltado o seu nome, engrandecida a tua presença. Não há quem escape, né, a grandeza, o poder de Deus, as suas maravilhas. E o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração, né? O salmista no Salmo 139, ele fala sobre isso. Senhor, tu sondas e me conheces. Então, cantemos louvando ao Senhor, mas reconhecendo a nossa natureza e a necessidade da sua misericórdia e da sua graça. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor Deus, só em Ti encontramos misericórdia, paz, perdão. E por isso reconhecemos a nossa condição. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó meu Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. lá em cima. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ouve ao Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas,
nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar. É verdade, Jesus. E os teus olhos sobre mim. Só o Senhor pode trazer paz ao nosso coração. Me enchem da Aleluia. tua paz. Sei que a tua fidelidade. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim. Obrigado, Jesus. Me enchem. Muito obrigado. Tua Aleluia. paz. Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem agradecer? Sim, engrandeça o nome do Senhor, porque só a sua misericórdia, só o seu amor, só o seu perdão, somente Ele pode trazer paz ao nosso coração, à nossa vida. Glorificado seja o teu nome, Jesus. E essa é a caminhada, amados, porque como o cântico que louvamos e o salmo, não há como ocultar, esconder nada de Deus. Seus olhos estão atentos a todos os nossos gestos, passos, decisões, escolhas. O Senhor, Ele sonda, Ele sabe. Ainda a palavra não chegou à nossa boca, diz lá o salmista, que Ele conhece. O salmista, ele vai citando diversas condições, se caso ele conseguisse escapar de Deus, ainda que ele vá a um alto monte, o Senhor lá está. Na profundezas do oceano, o Senhor também lá está, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, o seu pensamento. Isso é importante nós entendermos isso, porque não há como escapar, não há como fugir. Quando nós pensamos de forma diferente, quando agimos sem humildade, sem temor, isso vai nos distanciando do jardim, né? Como o próximo hino que nós vamos cantar. Obrigado, Maria. O orgulho, a vaidade, a potência, os nossos erros vão nos afastando da comunhão, da presença do Senhor. Mas o gesto de Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas serviu até a morte de cruz. A sua humildade, ela nos resgata, ela nos mostra e nos aproxima do Senhor, porque Ele é o caminho. Ele estabelece essa aliança, nossa, minha e sua com Deus. Louvemos ao Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Obrigado, Senhor, porque só a sua presença pode proporcionar a nós a paz, o perdão e a oportunidade de viver em comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Obrigado, obrigado, E se Senhor. eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Obrigado a Deus. De graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Prossiga em conhecer o Senhor. Eu quero Busca a cada dia esse relacionamento. conhecer Jesus. Estreite isso, essa relação com Ele. Eu quero Alabalabassuricá. conhecer Jesus. Oh, glória. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Engrandeça o seu nome. Bendiga a presença daquele que é o Salvador de nossas vidas, daquele que propiciou, através do sacrifício, do seu sangue derramado, o perdão dos nossos pecados, cancelando as nossas dívidas, removendo de nós todo escrito de dívida que era contra nós. A Ele adoramos, a Ele louvamos. Declare com a sua voz. Quem Ele é. E louve o Senhor na beleza da sua formosura. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo
Adore a Ele, glorifique o seu nome, feche seus olhos, expresse a sua gratidão, como quem deseja conhecer, se envolver com Ele, experimentar da sua graça. Adoramos a Ti, Jesus, adoramos a Tua presença. Seja bem-vindo no meio de nós, seja bem-vindo, Senhor. É a Tua presença que nos alegra, é a Tua presença que nos conforta, é a Tua presença que nos nutre, nos fortalece. Ore andaralabasuricá, yalabalabasuricá, Yeshua. Louvemos o Senhor. Louvemos. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus. Bendita a sua presença, Senhor. Nós somos gratos, por isso te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, reconhecemos, só o Senhor de fato pode nos restaurar. Por isso a exaltação, o engrandecimento é do teu nome, que está acima de todo nome, nome mais lindo, nome mais poderoso, mais belo. E os nossos lábios declaram isso, glorificam a Tua presença. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba os cânticos que entoamos a Ti, onde nós engrandecemos o Teu nome e reconhecemos as nossas fragilidades, a nossa condição humana e a necessidade de nos aproximarmos de Ti, de aproximar do Teu amor, da Tua bondade, da comunhão contigo, porque só assim nós podemos prosseguir em nossa jornada. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Louvamos o Teu santo nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de você sentar, dê uma cena aí para o seu irmão. Que o Senhor te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Próximo domingo nós temos Santa Ceia. Todo sábado que antecede, o domingo da ceia, nós temos consagração. Então nos reunimos aqui às 7 horas para ter um momento de oração. Não que a nossa vida de consagração tenha que se resumir a um culto específico, a um momento, né? Não adianta viver um dia de santidade, os outros 29 dias do mês, né, de qualquer maneira, mas um momento de aproximação, de uma pregação viva. A ceia, ela é uma pregação viva, né, uma ordenança que o Senhor nos deixou. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Então, não troque esse momento por qualquer outra situação, a não ser que você esteja trabalhando, ou que de fato você esteja numa viagem, numas férias, mas do contrário, não substitua esse momento de comunhão. E aos domingos de Santa Ceia eu tenho pregado a mesma mensagem pela manhã e à noite, para ser uma única mensagem ao povo de comunhão que nos leva ao partir do pão.
Os demais domingos, como hoje, por exemplo, pela manhã, eu estou expondo a segunda epístola de Pedro, e eu peço a você, como membro, um pedido do pastor para o membro, que se você ainda não assistiu às mensagens, hoje foi a quarta mensagem dessa exposição, eu peço que você assista, que você anote com atenção os versículos, leia e compreenda, porque Pedro, na primeira carta, quando ele escreve a essas 5 igrejas dispersas da Ásia Menor, ele tem o cuidado de fortalecer essa igreja, consolar, porque eles estavam vivendo um momento de pressão externa, de uma perseguição imensa, principalmente das autoridades, tudo indica historicamente pelo imperador Nero. Mas a segunda carta, ele tem o cuidado de advertir, de prevenir essa igreja acerca dos falsos mestres. Então, primeiro, no primeiro capítulo, ele reforça que a sua mensagem, melhor dizendo, ela não é fruto de questões de contos de fada. Ele fala de ser uma testemunha ocular. Ele esteve presente, ele participou de alguns acontecimentos de Cristo, mas ele reforça a importância da palavra escrita que apontou para Jesus. Então, ele fala das profecias e mostrando principalmente que cada uma dessas palavras não foi tão somente do fruto da imaginação humana, mas Deus colocou essas palavras, né, no coração desses homens, que pôde então profetizar e assim escrever, porque todo o Antigo Testamento aponta para a vida de Cristo, para a obra redentora. E o capítulo 2 fala, então, Pedro está ali denunciando os falsos mestres. Fala das suas marcas, e hoje eu completei, né, o capítulo 2, e eu peço que você, quando tiver um tempinho, possa estar assistindo, ouvindo. A de hoje vai ser disponibilizada durante a semana, seja alguns irmãos que fazem parte dos grupos de WhatsApp da igreja, ou até mesmo no Facebook ou no YouTube. Então, eu peço aqui, de uma forma muito carinhosa, por favor, quanto igreja, quanto membro, porque nós temos tido, nesse período, né, um grupo que tem vindo pela manhã, outro que vem à noite. Essa série eu estou expondo pela manhã, e à noite eu tenho, às vezes, revezado com algum dos nossos diáconos. Na semana passada nós tivemos aqui o diácono Marcão, lá de Seropédica. Recentemente, também o diácono Evandro, de Miguel Pereira, esteve conosco. Eu tenho revezado, né, para também ouvir, cultuar, porque também tenho essa necessidade. E a obra não é feita por uma única pessoa, né? Assim como você, eu também sou dependente da graça, da presença de Deus, mesmo sabendo, é claro, da minha responsabilidade pastoral, o meu dever de estar trazendo uma palavra, e eu tenho revezado. Daqui a pouco eu vou estar trazendo uma reflexão, mas eu lembro desse momento para que você possa se inteirar quanto igreja. Por isso, se você tiver a oportunidade, esteja no próximo sábado, na consagração, vamos orar. Nas noites de terça-feira, nós estamos orando por avivamento, pedindo que o Senhor faça de novo, né, usando as expressões do profeta Abacuque, quando então ele pede ao Senhor, faça de novo, como fizeste no passado. Então renova, restaura a nossa vida, mas avivamento é muito mais, né, do que emoções, de um frenesi, de arrepio. É quebrantamento, é se arrepender, é reconhecer a nossa condição. Então nós estamos orando por isso nas noites de terça-feira, né? Essa é a nossa grade aí de cultos, de programação. Algumas coisas nós estamos voltando aos poucos. Hoje pela manhã foi muito bom, os novos adoradores, um projeto que começou na escola bíblica infantil, com algumas crianças, né, dos juniores. Alguns deles hoje são adolescentes, estão crescendo, tendo maturidade. Eu espero que daqui a uns dias eles possam estar tocando junto com os irmãos que têm nos ajudado aqui no Louvor à Noite, também conduzindo, porque é uma maneira que a igreja tem procurado introduzir aqueles que deixam a escola bíblica infantil, que é até os 12 anos, para então participar do culto, se envolverem no culto. E tem sido muito bom. Hoje, essa manhã, foi abençoadora, momento de louvor, de adoração com esse grupo. Aos poucos estamos retornando. Em outubro vamos voltar com a União Feminina,
e com uma nova liderança. Até aqui, irmã Carmen nos abençoou de forma tremenda, não medindo esforço. Uma senhora que, com um pique tremendo, às vezes de bicicleta de um lado para o outro, fazendo suas visitas. E, lógico que eu compreendi, quando no ano passado ela me procurou, diante desse ambiente, né, onde seu esposo, já com mais de 80 anos, aspira um certo cuidado, e é bom que ela esteja junto, cuide. E ela então passou a liderança. Eu já tenho uma pessoa que vai estar assumindo em outubro. Você esteja orando, e logo depois eu vou estar revelando. Eu não vou começar em setembro, que em setembro eu vou tirar um período de um recesso pastoral, para eu dar uma atenção maior à minha família, à minha esposa. Tem uma viagem marcada. Eu preciso pastorear primeiro a minha casa, a minha família. Porque se eu perder a minha família, o que adianta, né? Eu ganhar as outras pessoas e a minha casa desmoronar. Então eu preciso cultivar isso. Costumo dizer que quando eu saio com Rose, eu não saio para desaparecer, né? Para colocar os assuntos em dia. Não, a gente sai para celebrar, para comemorar, para nos alegrarmos. Então eu tenho um período do ano que eu tiro para isso. Eu devo sair em setembro, um momento para a gente viajar e ter esse momento familiar, que é algo bom. A gente precisa pastorear a nossa casa, a nossa primeira igreja, né, é a nossa família. A gente precisa dar atenção à nossa família. Então em setembro eu vou ter esse período, e por isso em outubro nós vamos retornar com as atividades da União Feminina. Aos poucos estamos voltando, escola bíblica infantil, sem qualquer pressa, mas entendendo a importância de voltar, de reativar em nós a importância de fazer a obra, de se dedicar, de buscar o Senhor, de se comprometer e ser igreja, ser luz no mundo de trevas, no mundo de desilusões, de pessoas sem rumo. E Jesus disse: nós somos a luz do mundo. Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Deus usa pessoas. Jesus chamou a mim e a você, que estamos aqui ouvindo a palavra, cultuando a Deus, para ser luz nesse mundo. Então, enquanto isso, nós estamos aqui, recarregando as baterias, nos fortalecendo, mas é momento, né, de arregaçar as mangas e colocar a mão no arado, porque quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos um alvo, nós temos um chamado, e que Deus possa nos usar pela sua misericórdia e pela sua graça, ok? Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você precisar de um envelope, tem aí à frente, nos bancos. Se você trouxe de casa e desejar trazer aqui à frente, então você pode fazer isso neste momento, depositando aqui no gasofilácio. Amém? Vamos agradecer a Deus e Pai. Louvado seja o teu nome. Esse momento também é uma oportunidade de expressar uma gratidão, de louvar a Ti, ó Deus, com as primícias de nossa renda, ofertando, tendo alegria, nós que nos identificamos com essa casa, com essa igreja, com essa comunidade local. Assim, podemos participar. Tudo aqui que tem sido feito, realizado, é fruto do dízimo, das ofertas desses irmãos que mantêm essa casa e nos permite conduzi-la com zelo, ó Deus, procurando fazer melhor, ainda que nós não sejamos perfeitos, ainda que tenhamos falha, mas procurando acertar, com o intuito de primeiramente glorificar o Teu nome, sim, com os nossos gestos, com as nossas ofertas. Isso é importante. E reconhecendo que o que temos condição de realizar, de adquirir, de fazer, é fruto também da sua provisão, porque o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor que nos concede saúde, o Senhor que nos dá condição de executar o nosso trabalho dia a dia. O Senhor está presente em todas as coisas, nós reconhecemos isso, e é sem peso, sem medo, sem constrangimento, sem qualquer outro tipo de cobrança ou motivação que nós apresentamos a Ti
e cada um contribui segundo tiver proposto o seu coração. Então, receba as ofertas, ó Deus, não como troca, mas como quem depende, e como o papel da igreja de também orar. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos, membros, alguns desempregados, que louvado seja o teu nome, porque devido à generosidade de muitos, nós temos conseguido suprir a necessidade dessas pessoas que têm passado por dificuldades, e essa é uma realidade que não se resume a um local, é todo o nosso país, o mundo vive esse momento, o nosso país de crise, de desemprego altíssimo. Senhor, tenha misericórdia, oramos não apenas por nós, oramos por todos, oramos por autoridades, oramos por empresários, oramos, Senhor Deus, para que se reverta esse quadro, que as pessoas tenham condição de viver uma vida digna, de ter o que comer, o que vestir. Então, não estamos aqui negociando não, Senhor, não estamos barganhando, nós estamos apresentando, como diz a Tua palavra, as nossas necessidades. Te louvamos por aquilo que recebemos, reconhecemos que o que recebemos vem do Senhor, da Tua bondade, mas lançamos diante de Ti as nossas ansiedades e necessidades, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração em meio a esse momento de ofertória, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Agradecer a presença daqueles que nos honram com a sua visita. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Para nós é sempre um prazer ter a presença daqueles que vêm para conhecer, né, a Igreja Cristã Nova Vida em Laje e cultuar a Deus conosco, porque esse é o nosso propósito aqui neste lugar. É dar a Deus a honra, a glória que lhe é devida, mas cremos que essa casa é um lugar acolhedor, onde podemos bem dizer, mas também ser fortalecido pela palavra de Deus. E eu quero deixar uma palavra essa noite de edificação para a sua vida, meditando no Salmo 90. Eu coloquei como título dessa reflexão, e os irmãos vão entender no decorrer da mensagem, a realidade é a mesma. Salmo de número 190, 90, até porque o Salmo nem passa disso, nem chega a 190. Salmo 90. À medida que você for encontrando, se coloque de pé, para nós lermos esses 17 versículos, não é um salmo muito extenso. Salmo de número 90. Ok? A partir do versículo 1, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos seus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu o arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Seus servos apareçam as suas obras e aos Seus filhos a Tua glória.
Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma palavra de oração. Deus e Pai, um privilégio, ó Deus, abrir as Sagradas Escrituras, mas, ó Deus, sempre a importância de um temor, de uma reverência, e é com esse espírito, ó Deus, que abrimos e lemos esse texto sagrado, e pedimos que o Teu Espírito desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Sua lei, as maravilhas dos Seus mandamentos, que num outro salmo diz que é reto e alegra o coração. Unge os ouvidos, o coração dos Seus filhos, leva cativo todo espírito contrário, Senhor Deus, tudo aquilo que às vezes vem para tentar interferir, nos dispersar e nos tirar a atenção, em nome de Jesus, que caia por terra, que o nosso ouvido esteja afinado, atento à ministração da Tua palavra. Senhor, conceda ao Teu servo a condição de ministrar, porque reconheço as minhas limitações, a minha fragilidade. Ó Deus, quanto eu preciso da Tua graça. E a cada dia que subo neste lugar, subo consciente disso. Sem Ti nada eu posso fazer. Então, Deus, me dê condição de transmitir aos irmãos aquilo que é fruto de um momento de estudo, de meditação, para que assim seja o fortalecimento de todos nós ao meditarmos na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Aleluia. Será que um escrito de quase 3.500 anos pode falar a nossa vida, nos ensinar algumas coisas? Será que podemos aprender com uma mensagem tão antiga, de tantos e tantos anos? Sim, amados. Ainda que a época seja outra, mas os irmãos vão ver através da reflexão que a realidade, ela é a mesma. E esse salmo 90, que é um salmo litúrgico, ele está dentro de um conjunto de salmos, que vai até o Salmo 106, que retrata o período de peregrinação do povo no deserto. E o salmo lhe é atribuído a Moisés. Sim, a Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para tirar o povo do cativeiro egípcio, que durava mais de 400 anos. Sim, Moisés, aquele que, sabiamente, uma inspiração divina, o Senhor deu à sua mãe, que colocou num cesto, calafetou, e colocou ali as margens do rio, e foi jogando aguinha, para que ela fosse assim, foi encontrada pela filha de Faraó, que criou como um príncipe. É esse Moisés, mas o Moisés que também é conhecido como um profeta, um homem de Deus, escolhido para tirar o povo do Egito, mas um homem de Deus. Aliás, foi o único a quem Deus conheceu face a face. Deuteronômio 34, versículo 10, diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Um verdadeiro homem de Deus. E eu quero aqui tecer um comentário sobre isso, porque esse era o jeito com que no Antigo Testamento, né, se usava para descrever o profeta de Deus. Porém, eu destaco aqui esse nome, homem de Deus, não como às vezes a gente vê certas pessoas falar ou atribuir, né, a esse, vamos dizer assim, essa expressão, que eu não quero usar nem título, né, mas às vezes quando se fala homem de Deus, aí se pensa em alguém com status, com alguém com certo poder, né, com uma glória maior, com relevância, superestimam essa expressão, homem de Deus. Mas eu vejo aqui Moisés como homem de Deus, dentro desse próprio escrito que nós estaremos meditando nessa noite, não dessa forma como muitos costumam se referir quando fala, o homem de Deus, esse é um homem de Deus, olha quem ele é.
Mas Moisés aqui, eu atribuo ele como um homem de Deus, ele se mostra como um verdadeiro homem de Deus, porque ele reconhece a condição humana. Aliás, ele reduz o homem, ele coloca o homem no lugar devido, onde eu e você devemos estar. Ele abaixa o homem e enfatiza a glória de Deus. É como, por exemplo, a expressão de João Batista em João 3, versículo 30, diminua eu e que o Senhor cresça, Senhor. Então aqui ele abaixa o homem e ele enfatiza a glória de Deus. Isso é muito importante, amados, porque por natureza, nós homens confiamos em nós mesmos. E às vezes naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, ou naquilo que nós construímos, e depositamos ali a nossa confiança nas nossas obras, ou quando não confiamos em nós, às vezes depositamos a nossa confiança em pessoas, e certamente nos decepcionamos. Depositamos a nossa confiança no momento, numa situação, num governante, num salvador da pátria. Então, humanamente falando, isso é natural, a natureza nossa é essa. E aqui nós vamos ver Moisés enaltecendo e engrandecendo o que? A presença do Senhor. Ele enfatiza a grandeza e a eternidade de Deus. Há um outro salmo, o salmo de número 102, versículo 27, que diz assim: tu, porém, és sempre o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. Moisés aqui, ele fala sobre a eternidade de Deus. Um estudioso da palavra, um teólogo chamado John Marcato, ele escreveu dizendo acerca da natureza do Senhor, desta forma, abre aspas, a natureza de Deus não tem início e nem fim, é livre de qualquer sequência de tempo e contém em si mesma a causa do tempo. E Moisés diz aqui, de eternidade e eternidade, tu és Deus. A última frase aqui, a última expressão do versículo de número 2, de eternidade e eternidade, tu és Deus. No início do versículo 1, nós podemos perceber aqui um contraste. Se o homem é temporal, se o homem tem falhas, aqui ele mostra um contraste com a natureza temporária e incerta da vida humana. Deus é o refúgio para toda a geração. Só nele nós encontramos segurança, só em Deus estamos seguros, só Ele proporciona a cada um de nós, só Ele de fato pode nos proteger e nos guardar. E esta verdade não é apenas algo pessoal. Embora Moisés aqui, o compositor desse cântico, desse salmo, louvando ao Senhor e reconhecendo a sua grandeza, o seu poder e o seu senhorio, mas essa verdade não é apenas algo pessoal, um sentimento ou uma experiência individual de Moisés. Ele fala em nome do povo de Deus. O Senhor é o nosso refúgio. E ela também não se limita, essa verdade, ela não se limita apenas ao povo daquela época, a nação de Israel, aquele povo. Ela é uma declaração que ultrapassa as gerações. E ele declara que Deus é abrigo do seu povo. O que diz aí no versículo 1? O Senhor tem sido o nosso refúgio de quanto? De geração em geração. Então não é algo exclusivo, específico para o povo de Israel. Até porque Israel de Deus somos nós. Circuncidados são aqueles, como Paulo escreve, aqueles que são do coração, Então nós somos o Israel de Deus, nós somos os filhos da promessa sim, pela graça e misericórdia do Senhor. Então não é uma expressão individual do salmista, não é algo que se resume ou que é específico para aquele povo daquela época. Ele diz, o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Quanto a nós, amados irmãos, quanto ao homem, nós permanecemos o quê? Pecador. Vivendo no mundo que está sofrendo a maldição de Deus sobre a rebelião do pecado. Como assim, pastor? Olha, no versículo 3,
ele vai lembrar de uma sentença lá do Éden. O que diz então o versículo 3? Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Moisés aqui está citando Gênesis 3,19. E o que diz lá em Gênesis 3,19? É o momento em que o Senhor dá a sentença pelo pecado do homem. Quando ele ainda quis atribuir a Eva, Deus chama a responsabilidade ao homem, porque foi a Adão que ele disse, olha, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode tocar, o dia que você comer, você vai morrer. E ali então, quando se descobre, quando vem à tona toda essa situação, quando Deus, na viração do dia, visita o casal e eles estão escondidos, tentam fazer uma vestimenta de folhas para esconder, mas não há como, então o Senhor lança a sentença para cada um deles. E nesse versículo 19 de Gênesis 3, diz, olha, do suor do seu rosto você vai comer, e ao pó você vai retornar, porque diz, porque você é pó, e ao pó voltará. Então Moisés está aqui lembrando uma sentença. O Salmo, amados irmãos, nós vamos ver que ele revela verdades fundamentais sobre Deus, sobre o estado humano, a nossa condição de pecador e sobre a salvação pela graça. Que só a graça e a misericórdia de Deus pode proporcionar a nós uma oportunidade de viver em comunhão com Ele. Passaram-se 3.500 anos aproximadamente dessa escrita, dessa palavra, e nenhuma dessas coisas mudou. A realidade é a mesma. Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, grandioso. Eu e você, pecadores, que às vezes escolhemos por causa das nossas atitudes, dos nossos erros, essa é a nossa, falência humana, e precisamos urgentemente da graça e da glória de Deus. E hoje, amados irmãos, 29 de agosto de 2021, quase 3.500 anos, a única esperança para o pobre pecador continua sendo: busque a face de Deus, busque a sua presença e clame pela sua graça e a sua misericórdia, porque só o Senhor é o nosso refúgio. Só Ele é o socorro, só Ele pode nos abrigar, só o Senhor pode trazer para nós essa segurança. E aqui Moisés, para ilustrar a solidez e a segurança que há em Deus, Moisés, ele faz aqui a comparação com coisas que parecem ser mais seguras e mais sólidas que existem. Ele fala dos montes. Antes que os montes, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele fala dessa segurança, mais seguro que o monte, do que a terra que existe há milhares de anos, só o Senhor é o nosso refúgio, porque até os montes, amados irmãos, como nós lemos o Salmo 46, no início do culto, os montes se abalam, cidades são destruídas, governos também caem, reis morre, nós iremos morrer, sim, eu e você, a qualquer hora podemos morrer. E eu não quero aqui dar ênfase e falar essa noite para que você pense sobre a morte, mas principalmente que você pense e reflita sobre o tempo. Esse é um dos propósitos, para também pensarmos como eu e você, como nós estamos usando, esse tempo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Por isso, é urgente a necessidade de termos o Senhor como refúgio de nossa vida. É urgente que eu e você possamos nos refugiar em Deus. Moisés vai falando, da transitoriedade do homem, das nossas limitações, do tempo. Ele fala muito sobre isso. No versículo 10 é interessante que ele fala que
Os dias de nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Então, ele vai falando dos nossos dias. Mas o que me chama a atenção, se tratando de Moisés, que fala que quando passa dos 80 é cansaço e tudo, mas a Bíblia fala que Moisés, nós entendemos que Moisés viveu 120 anos. E Deuteronômio 34 vai dizer que esse homem, os seus olhos não enfraqueceram, o seu vigor, ele não perdeu o seu vigor. Interessante. Mas por que ele fala acerca dessas etapas? Porque ele observou quantos não foram aqueles que pereceram no deserto, quantos foram aqueles que não aproveitaram a oportunidade. Ainda que ele, Moisés, viveu 120 anos, com todo o vigor, porque o seu vigor não se abateu, depois você pode conferir em casa, Deuteronômio 34, versículo 7, e os seus olhos não escureceram. Mas, Moisés aqui vai falando da brevidade humana, mostrando que a vida passa tão rápido, muito rápido, independente do tempo. Se é 70, 80, ou até que fosse 1000 anos, porque o versículo de número 4, ele diz, pois 1000 anos aos seus olhos são como um dia, ainda que o ser viva como Metusalém, que foi o homem que mais viveu, segundo os escritos bíblicos, lá em Gênesis 5, você vai ver que Metusalém viveu 969 anos, quase 1000, mas o que é 1000? Para o Senhor, ele diz aqui, 1000 anos, aos seus olhos, é como um dia. Bom que possamos viver como Enoque, pai de Metusalém, que não viveu esse tempo todo, mas o tempo que ele viveu também foi tempo à beça. 360 e poucos anos, acho que 365 anos. Mas o que chama a atenção da vida de Enoque é a diferença e algo que eu e você precisamos buscar. Porque a Bíblia vai dizer assim, Enoque andou com Deus. E ele não viu a morte. Enoque foi translatado, o Senhor o tomou. Então que possamos andar com Deus. Que possamos viver com Deus, aproveitar o tempo, porque a vida, ela voa rápido. O versículo 5 vai dizer assim, tu o arrasta na torrente, falando do tempo, falando da brevidade da nossa vida, da vida humana, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, mostrando a brevidade aqui. A raça humana, ela é arrancada da terra como se estivesse sendo arrastada por enchentes, por fortes águas. Moisés então destaca essa brevidade da vida. No versículo 6 ele fala da relva, que surge maravilhosa, linda, vistosa, mas vindo o calor do dia, o que acontece? Ela murcha, ela seca, assim é a vida. E é exatamente esta é a transitoriedade do homem que nos enfrenta com a necessidade urgente de termos um refúgio inabalável, que é o Senhor. E Moisés, então, ele explica por que o homem é transitório, por que somos tão temporário, qual é a razão? Ele deixa bem claro que é o pecado. Versículo 7 vai dizer, versículo 7 e 8, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Então ele fala, o porquê da brevidade, o porquê da transitoriedade, do porquê somos tão temporal, assim, o resultado é o quê? É o pecado. A morte existe por causa do pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, ele vai falar, assim como por um homem entrou o pecado, pelo pecado, a morte. O salário do pecado, amados irmãos, é a morte. E aqui eu faço uma observação, porque muitos pregadores contemporâneos, aí faço um link com o que eu ministrei hoje pela manhã, em 2 Pedro 2,
que fala dos falsos mestres, porque muitos pulam esses versículos aqui. Os versículos de 7 até o versículo 11, muitos pregadores dos tempos atuais fogem desse tema. Por quê? Porque aqui Moisés vai tratar da ira de Deus. Como assim, pastor? Sim, Moisés está falando do castigo, Moisés está falando sobre juízo aqui. Algo que assusta e muitos preferem tirar do púlpito, porque dessa forma eu vou repelir, afastar as pessoas. A religião moderna não aceita que todo sofrimento e a brevidade da vida sejam por causa do justo julgamento de Deus sobre o pecado. O mundo não aceita um Deus que julga. Por quê? Foram conduzidos, ensinados e idealizaram um Deus que só sabe amar. Um Deus bonzinho, um Deus Papai Noel. Amados irmãos, o Deus da graça é o Deus que também é da justiça. O Deus que salva também é o Deus que condena. E aqui então Moisés, ele ressalta, ele deixa de forma bem explícita acerca do que o homem está colhendo e por que o homem está colhendo. Isso é resultado de uma vida distante de Deus, do pecado. Experimentamos assim a ira do Senhor. E Moisés, ele vai aqui nos ensinar que se nós reconhecermos o poder da ira de Deus, vamos aprender o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O versículo 11 fala exatamente disso. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Eu gosto muito desse versículo na versão da Nova Bíblia Viva, que diz assim: quem conhece o poder da sua ira? Se soubéssemos, nós o respeitaríamos como o Senhor merece. Então Moisés vai ensinar que só reconhecendo o poder da ira de Deus que nós vamos aprender acerca do temor e temer a Ele como nós devemos. E aqui, amados irmãos, eu chamo a sua atenção, a minha também, para nós então refletirmos sobre isso. O homem que não conhece o poder da ira de Deus se acha bom, acha que ele tem esperança para desenvolver, para acabar com a pobreza, para acabar com a violência, para acabar com a guerra e com a doença. O homem que não conhece o poder da ira de Deus, ele procura se abrigar na suposta bondade do próprio homem. Mas como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3:10, o Senhor, ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Todos nós pecamos. O versículo 13 de Romanos 3 vai dizer assim: não há ninguém que faça o bem. Então é preciso ter essa humildade e reconhecer quem somos. E porque às vezes experimentamos certas coisas. Sim, Deus, ele é justo. Ainda, como eu tenho dito pela manhã, citando Ezequiel, ele não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa, mas por causa da sua santidade, ele julga, e ele então condena o pecado. Mas nós queremos viver dessa forma, achando que nós somos bons e podemos mudar e transformar todas as coisas. Só Deus, aí sim, em nós e através de nós, as coisas podem serem mudadas e transformadas. É preciso ter humildade e fazer como então Moisés chega no versículo 12 e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a usar bem o nosso tempo, diz uma outra versão. O apóstolo Paulo, falando sobre tempo, por isso que eu disse que aqui a intenção não é pontuar e falar sobre a morte, mas sobre o tempo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, ele vai falando e alertando sobre a vida que nós estamos vivendo. Cuidado, não viva como nécio, tenha sabedoria.
Aí ele diz assim: rebindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveite as oportunidades. Use bem o tempo que você tem, porque os dias são maus. Moisés então mostra isso, quando se reconhece a questão da ira de Deus, as consequências que nós sofremos. Assim então o homem aprende a temer mais o Senhor e a necessidade de aprender com Ele. E aí Moisés passa então a orar, a pedir algo a Deus. O versículo 13 vai então dizer: volta-te, Senhor, até quando? Tenha compaixão dos seus servos. Moisés então está dizendo: volta para nós. Moisés está dizendo: cesse o seu castigo, tira a sua ira de nós, nos livre das maldições, nos livres desse mal. Ele clama aqui por misericórdia ao Senhor. E, amados irmãos, Deus responde a esta oração de Moisés de uma forma muito mais poderosa que ele pudesse imaginar. A resposta dessa oração de Moisés, ela vai acontecer quase a 1.400, 1.500 anos depois. Como assim, pastor? Porque há uma única forma da ira de Deus ser apaziguada, de afastar de nós as maldições do pecado, é só através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então a resposta de Moisés, ela vem de uma maneira muito mais poderosa. Ele não poderia imaginar acerca disso. E como eu disse anteriormente, esse salmo, ele revela verdades fundamentais sobre Deus, da sua eternidade, a nossa humanidade pecaminosa, mas também fala sobre a salvação e a graça do Senhor. E como experimentar essa graça e ser abençoado? Só através da obra do Senhor. Só em Jesus Cristo. E em Jesus Ele nos enche com a sua graça, com o seu amor e com o seu próprio Espírito. Assim Ele nos concede a paz que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, essa paz que excede todo o entendimento. Já agora, amados irmãos, nós podemos viver essa alegria, cantando, louvando, porque nós temos um Salvador. Porque o escrito de dívida que era contra nós, Ele cancelou. Ele nos comprou com o seu sangue. A ira do Senhor foi despejada em Jesus. E para que eu e você tivéssemos a paz, fôssemos absolvidos, cancelado o escrito de dívida contra nós, Ele pagou o preço e sofreu a rejeição de Deus, quando no madeiro Ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava sendo descarregada a ira de Deus sobre Ele, para que eu e você sofrêssemos. Mas como diz lá em Isaías 53, naquele processo de substituição, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a resposta da oração de Moisés, ela vai muito além do que ele pudesse imaginar. Essa resposta está em Cristo. Ele é essa graça, Ele é esse favor imerecido, Ele é esse amor, uma alegria que transcende, esse tempo, essa época. Que é importante que a gente tenha consciência que o apóstolo Paulo teve, e numa outra carta, em Romanos 8, no versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho certo que sofrimentos do tempo presente, ele tinha convicção que os sofrimentos do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. Louvado seja Deus. A graça do Senhor permanece sobre aqueles que se refugiam em Deus. Ele é o nosso refúgio. Só há socorro nele. Nós somos falhos, nós somos pobres, cegos, miseráveis, nus, pecadores, que carecemos da sua graça, da sua misericórdia. A nossa vida passa rapidamente,
como aqui Moisés vai traçando com detalhes e mostrando acerca da transitoriedade do homem, da brevidade da nossa vida, mas a solução está em Cristo, a solução está no Senhor, é nele que nós encontramos essa paz, né, que excede todo o entendimento e nos dá essa certeza que nós somos absolvidos das nossas transgressões e essa ira não vai ser imputada sobre nós, porque foi sobre Cristo e o seu sacrifício foi único, perfeito e suficiente para todo o tempo. O que importa é que eu e você possamos reconhecer quem somos e nos inclinarmos diante do Senhor e pedir: tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, Senhor, me sustenta nas suas mãos, tu és o meu refúgio de geração em geração, de eternidade em eternidade, só tu és Deus. Então eu quero que você pense sobre isso essa noite, não pensar sobre a morte, mas sobre o uso do tempo. E eu quero concluir essa breve reflexão, deixando aqui uma nota de rodapé. Foi o que me inspirou a refletir, a meditar e a consultar esse salmo com mais detalhes. Mais uma Bíblia minha de estudo, uma nota de rodapé, diz assim: Moisés viu uma geração desperdiçar 40 anos no deserto. Provavelmente quando ele escreveu, era aquele período em que o povo estava peregrinando, andando em círculo, por causa da desobediência, por causa da teimosia. Estavam há 11 dias de entrar na terra prometida. Você já pensou, há 11 dias, e você ficar ali depois 40 anos, e todos aqueles que ali saíram, né, do cativeiro egípcio, só Josué e Calebe, de uma certa idade, que entraram na terra prometida. Ao longo desses 40 anos, aquela geração dos mais velhos, todos eles pereceram, todos eles morreram. E nesse período de desobediência, de teimosia, de não saber, de não aproveitar, então Moisés viu uma geração desperdiçar 40 anos no deserto. E ele acreditava que se o povo tão somente pudesse compreender a importância do tempo, e se eles se empenhassem em fazer algo relevante, eles poderiam morrer com uma grande sensação de satisfação. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. E eu e você, como nós estamos usando o nosso tempo? Não falo sobre morte, porque morrer, o apóstolo Paulo, em determinado momento ele chega à conclusão e ele diz: morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Como eu e você estamos vivendo? Qual é essa relação da nossa comunhão? Até que ponto o que nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, até que ponto isso vai além de uma emoção, de um desejo em que você é ali empurrado pela canção, pela melodia? Isso se torna realmente uma verdade, não apenas uma canção linda que nós usamos e é importante para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Então era exatamente isso que Moisés queria que o povo compreendesse. Eu repito aqui, ele acreditava que se o povo tão somente pudesse compreender a importância do tempo, se eles se empenhassem em fazer algo relevante, eles poderiam morrer com uma grande sensação de satisfação, porque quando o meu viver é Cristo, eu estou então trazendo para mim o que diz o versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu estou aproveitando as oportunidades para que os meus dias sejam vividos de forma que eu glorifique a Deus com a minha vida. E eu quero concluir dizendo que crentes não matam tempo, crentes não desperdiçam tempo, crentes executam. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e que tenhamos sabedoria de saber usar bem o tempo. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça.
Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nos leva a uma reflexão, e eu posso então afirmar sim, esse escrito de quase 3.500 anos, ainda que a época seja diferente, os personagens eram diferentes, os costumes eram diferentes, mas a realidade é a mesma. O Senhor continua sendo Deus eterno, imutável, Senhor sobre todas as coisas, e nós, homens, seres que falham na nossa humanidade pecaminosa, continuamos a colher, continuamos a sofrer as consequências dos nossos atos, das nossas falhas, do nosso pecado, e às vezes experimentamos da sua ira. Sim, a ira de Deus é bem clara, ela vem sobre aqueles que não querem viver de acordo com a sua vontade, mas cedo ou mais tarde sofremos as consequências, mas é preciso que a gente perceba que esse tempo aqui ele é tão limitado, ainda que nós temos a graça de viver, ou se vivêssemos como Metusalém, 969 anos, como homens viveram tanto tempo, mas mesmo que a gente não chegue a viver o que o pai de Metusalém, Enoque, viveu, 365 anos, mas o que deixou para nós, é o que diz lá a tua palavra, que Enoque andou com Deus, e que possamos então andar contigo, usar melhor o nosso tempo. E aí uma reflexão, meu amado irmão, como você tem usado o seu tempo? E quando fala de usar o tempo, olha, Deus nas 24 horas que nós temos durante o dia, Deus nos dá a oportunidade para a gente descansar, para a gente ter o nosso momento de sono. Deus nos dá a oportunidade para a gente trabalhar, até porque é do suor do nosso rosto que nós vamos ganhar o nosso pão. O trabalhador, ele é digno do seu salário. A palavra, há um provérbio que ele é muito forte, enfático, dizendo, quem não trabalha não come. Então nós precisamos trabalhar, mas Deus na sua graça e misericórdia nos dá tempo para tantas coisas, mas qual o tempo que você tem dado para Deus na sua vida? Até que ponto nós podemos assumir o que Paulo disse, morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo? Como eu e você estamos vivendo a nossa vida? Será que temos vivido uma vida levando em conta todos esses aspectos? Relevante, aproveitando as oportunidades, aproveitando os momentos. O Senhor tem nos chamado. Qual o tempo que você tem dado para Deus, para o seu reino, para a sua obra, para essa comunhão com o Senhor? Até quando você vai achar que você é o cara, que você é bom? Repito, Moisés, um homem de Deus, não porque ele utilizou daquilo dali, embora ele viu a Deus face a face, o Senhor falou com ele, melhor dizendo, face a face, mas ele não usou do homem de Deus como um título, como um status, superestimando a sua condição como um ser poderoso. Não, ele diz, nós somos pó, basta o Senhor chamar e nós voltamos ao pó. O que é a nossa vida? Hoje eu e você estamos aqui, e amanhã? Como você tem usado o tempo? Hoje é um tempo de oportunidade. O Senhor está te dando a oportunidade, a mim e a você, de refletir. E essa mensagem, escrita há quase 3.000 anos atrás, a realidade é a mesma. Eu e você dependemos da graça, da misericórdia do Senhor. E como Moisés clamou, como quem diz, retire de nós essa ira, conceda-nos a tua glória. A glória é a presença do Cristo ressurreto, perdoador dos nossos pecados. Nele nós achamos e encontramos essa graça que nos absolve, que traz paz ao nosso coração, essa paz que excede todo entendimento, e nos dá a oportunidade de viver uma vida que agrade ao Senhor. Então que nessa noite possamos fazer uso dessa palavra e dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ei, meu irmão, aqui está falando de oportunidade, do bom uso do tempo. Paulo então vai dizer, remie o tempo, aproveite as oportunidades, viva de forma sábia, não seja insensato, não seja imprudente.
porque o tempo é curto, a última volta do ponteiro, ela se aproxima. E o que você está fazendo com o tempo que Deus tem te dado? Deus, na sua generosidade e graça, te dá, e dá a mim também, tempo suficiente para fazermos tantas coisas, e Deus não nos priva de ter uma vida confortável, feliz, de ter um momento às vezes de lazer, de termos o nosso trabalho, mas o Senhor nos chamou, não apenas para sermos espectadores, o Senhor nos chamou para uma obra, para o seu reino, que o meu e o seu viver seja exemplo do apóstolo Paulo, o viver seja Cristo, sua obra, o seu reino, e vivermos a sua vontade, e cumprirmos o chamado que Ele tem para a nossa vida. Deus me chama, Deus chama a você, Deus chama a cada um de nós, e que possamos encontrar na sua graça, encontrar em Cristo, essa restauração, esse perdão, essa misericórdia sobre a nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor nessa noite, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Cantar essa canção, pode tirar aí. Te colocou jardim em mim, eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Meu Deus, conceda-nos a tua graça, ó Pai, aleluia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero que isso seja uma verdade em nós, Jesus. Seja uma verdade na nossa vida, de estreitar esse relacionamento, para sermos instrumento nas suas mãos, para que Deus nos conduza, para que Deus nos leve, e possamos viver no centro da sua vontade. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, glórias sejam dadas a Ti. Milhares
e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O mais belo entre milhares e milhares. Que assim seja. Que a beleza, pode cantar, pode louvar, seja o fato de nós vivermos e as suas obras estar presente, as obras de Cristo presente em nós, e assim refletirmos o seu amor, e que o mundo veja através das minhas e das suas atitudes o brilho da glória de Deus, da sua presença. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por mais esse momento de encontro, de comunhão, de ajuntamento solene de uma congregação que se reúne para adorar, glorificar e bendizer o teu nome, ouvindo a sua palavra, pensando, refletindo, e que possamos assim fazer bom uso do tempo que nos resta, de forma que possamos alcançar um coração sábio, agradar a Ti. Receba a nossa adoração, receba esse culto. Leva-nos agora de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, nos dando um retorno tranquilo, um bom restante de noite, um sono reparador, uma semana de trabalho, uma semana de empenho, mas que possamos também reservar tempo para buscar a Deus e fazer a sua obra. Sim, ó Deus, que assim seja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, uma em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.